Boa noite a todos, boa noite. Estamos aqui novamente para mais uma live direto pelo canal do Instituto Espírita Dias da Cruz. Agradecemos já você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando. Então, boa noite aqui o nosso amigo Heitor, a Sinara. Ali, nosso amigo João Azevedo já está ali. O Márcio, como sempre, o Carlinhos, né? O André já está lá. Vamos ver aqui, a Luana Marim nos acompanhando. E hoje estamos eu aqui, João, o Ricardo, para mais um encontro com vocês, mais uma conversa em torno desses temas tão importantes que a doutrina espírita nos traz para abordar. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, né? Esse item que está lá, né, o item 1 do capítulo número 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Fora da Caridade na Salvação. Então, essa parábola aqui, que é contada, né, é contada um trecho dela aí, temos em Mateus, aí depois temos, na sequência do item 2 do Evangelho, temos uma fala de Lucas, então temos os apóstolos aqui nos trazendo essa fala. Vamos fazer a nossa prece de abertura, depois vou passar para o Ricardo iniciar aí. E não se esqueçam, né? Vou dar aquela de youtuber aqui. Se inscreva aí, por favor, no canal do Dias da Cruz, compartilhe esse link, tá bom? Vai ali, toca as notificações ali. E muito importante, depois que terminar a palestra, terminar a live, vai lá e comenta. Assim que abrir os comentários, deixa o teu comentário lá. Ah, gostei, muito bom, vou compartilhar qualquer comentário que nos ajuda muito. O YouTube entende que esse vídeo é bom e nos ajuda a compartilhar. Nos ajuda a tornar esse canal do Instituto Espírita Dias da Cruz maior. Tá bom? Vamos para a nossa live de hoje. Vamos fazer a nossa prece de abertura, contando com o amparo do Pai Eterno, com o amparo do Mestre Cristo e tendo a certeza de que esses amigos que nos assistem hoje estão nos conduzindo, estão nos amparando o coração, nos tranquilizando, para que em nosso lar entre a assistência do Pai Eterno e para que possamos ter a certeza de que todos estamos sendo amparados e assistidos e conduzidos para que o nosso pensamento se torne harmonioso junto com as palavras do Pai, junto com os ensinamentos do Mestre Cristo, para que possamos tornar cada dia mais próxima a nossa vivência do que o Evangelho nos pede. Então, obrigado, Pai, pela oportunidade de todos esses amigos estarem nos assistindo, de estarmos juntos, todos ligados pela tecnologia, e que nunca nos falte o ânimo para seguir em frente nas tarefas e a perseverança de nunca desistir perante as dificuldades. Muito obrigado, que assim seja. Então tá bom, pessoal, vou passar aqui para o Ricardo e contigo aí, Ricardo. Obrigado, Alex. Boa noite, pessoal. Pessoal de casa aí, os colegas que estão aí com a gente, né, para fazer essa reflexão de hoje. Capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo, parábola do bom samaritano. Então tá. Vamos começar com uma pequena reflexão. Essa parábola, ela está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, item 25, né, o versículo 25. Mas se a gente for pegar um pouquinho antes ali desse versículo, lá no capítulo 9 de Lucas, versículo 51, ali vai mostrar, né, que Jesus, desculpa, que Jesus, ele estava programando essa viagem até Jerusalém. Mas ele fazia questão de, antes de chegar a Jerusalém, desviar um pouco do caminho, né, com a presença dos seus discípulos, né, e passar pela Samaria. E eles vão, né? Mas passando pela Samaria, os samaritanos, sabendo que eles estão indo para Jerusalém, eles, então, tratam aquela pequena caravana com um pouco de indiferença, né?
Eles negam hospedagem, eles negam alimento, né, tornando aquela viagem um pouco mais difícil, né, mais sacrificante do que ela já era, né, porque para fazer aquela travessia era necessário passar pelo deserto, que naquela época era uma viagem bem exaustiva. Aqui vale a pena lembrar que naquela época, na época de Jesus, os samaritanos, eles representavam para os judeus de Jerusalém um povo herético, né? Pois apesar de eles terem as mesmas origens religiosas, cada um desses povos tinha o seu templo de oração, né? Os samaritanos, eles seguiam a lei de Moisés mais antiga, enquanto que os judeus do templo de Jerusalém seguiam, né, essa lei mais os anexos posteriores, né? Então, sendo assim, os samaritanos eram desprezados pelos judeus de Jerusalém, né? Eram desprezados, eram perseguidos, eram amaldiçoados. E esse ódio era recíproco, né? Então, esses dois povos ali que viviam junto nessa cultura, eles meio que se detestavam. Por isso, então, né, que eles, sabendo que Jesus, né, estava indo para Jerusalém, judeu, né, Jesus e seus discípulos, judeus, eles trataram mal, trataram-nos mal, né? Pois bem, depois dessa viagem, finalmente, essa caravana, né, chega a Jerusalém. E chegando então a Jerusalém, Jesus e seus discípulos, eles são recebidos por quem? Pelo doutor da lei, né, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler para a gente. Então, eles são recebidos pelo doutor da lei, que diz, né, para tentá-lo, né, mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus responde, o que é que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? E o homem responde, devo amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus lhe diz, respondeu muito bem, faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, pergunta a Jesus, e quem é o meu próximo? Então Jesus, tomando a palavra, conta a história do bom samaritano. E notem, né? Notem que Jesus, mesmo após uma viagem cansativa, exaustiva, por conta de ter sido maltratado, né? Não ter recebido auxílio, né? Comida, não ter recebido um lugar para onde ficar, onde se hospedar, mesmo assim, ele vai contar para o senhor da lei uma história aonde o herói da história, o homem de bem da história, o justo é um samaritano. Então, pessoal, só até aqui, né? Antes de começar a parábola, Jesus já nos dá uma lição, né? De compreensão, de respeito ao próximo e de perdão. E essa lição ele está dando ali, né? Para todos os seus discípulos que estão ali escutando ele falar isso. E essa lição é para nós, né? Até os dias de hoje. E Jesus continua então. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões que o despojaram de tudo e ainda cobriram-no de feridas, deixando-o quase morto. Um sacerdote que descia pelo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Um levita, que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas um samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de compaixão. Aproximou-se dele
passou azeite e vinho em suas feridas e depois as enfaixou. Colocou o homem sobre o seu cavalo, levando-o a uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo: cuide bem desse homem, e tudo o que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando retornar. Para alguns, né, essa história é só mais uma história de caridade. Para outras, ela é uma lição, né, que Jesus dá ao doutor da lei. Mas, na verdade, ela é tudo isso e muito mais, né? Jesus a sabedoria de Jesus, ela ultrapassava, né, os tempos, né? As lições que Jesus dava, elas são úteis até os dias de hoje. Parábolas, né, que são verdadeiros códigos de conduta. E nessa história, notem que o homem, como diz a parábola, ele descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém era uma cidade, né, na época, voltada à religião, né? Era uma cidade das grandes peregrinações, onde periodicamente os judeus se dirigiam para totalmente interessados nas coisas do espírito, né, da religião. Jerusalém era o símbolo dos ideais superiores de Deus, naquela época. Já Jericó era uma cidade que ficava lá às margens do Jordão, era uma cidade comercial, né, símbolo das questões materiais, né, da cobiça, né, da ambição. E essas 2 cidades, elas ficam mais ou menos uns 27 quilômetros uma da outra. Só que elas têm um desnível, né, como diz a parábola. O homem que descia de Jerusalém a Jericó. Esse desnível tem mais ou menos uns 1.000 metros, né, de desnível, uma cidade da outra. Então, é interessante isso, porque Haroldo Dutra Dias, numa das suas palestras que ele faz a respeito dessa parábola, ele nos traz uma reflexão muito interessante sobre isso. Ele vai dizer lá, né, que esse homem, né, da parábola, que descia, né, de Jerusalém a Jericó, ele pode simbolizar para nós os homens que estão na contramão da estrada da evolução moral, que em vez de estar subindo, né, do material para o espiritual, ele estava descendo, né, do espiritual para o material. Ainda perdido nas paixões humanas, no materialismo e nas ilusões transitórias. Esse homem, né, que foi tomado de assalto, foi ferido, despojado dos seus pertences e largado à beira da estrada, ele pode ser interpretado por nós como o invigilante, que abriga, né, que abrindo o campo, né, para o cultivo de sentimentos inferiores, em total desconexão, né, com as questões espirituais, com as questões de Deus, ele abre brechas, né, para os desequilíbrios físicos, para os desequilíbrios emocionais e até, podemos dizer, até para obsessão, na verdade. Esse homem, né, que se encontrava inconsciente na estrada, ele pode simbolizar para nós a humanidade alienada, né, que parece estar imersa, né, nos prazeres desse mundo, das sensações, né, anestesiada e paralisada, né, pelo gozo dos prazeres materiais, né, levando o ser até o esgotamento, né, físico, mental e, por fim, né, o adoecimento. E nessas condições se encontram a maioria dos indivíduos, né, que procuram o templo religioso, que procuram a igreja, que procuram a casa espírita, né, que procuram nesses lugares a cura para os seus males,
quando, na verdade, eles deveriam procurar a cura dos seus males nas suas decisões morais diante da vida, né? Nas suas decisões morais diante da vida, que é o que realmente vai restabelecer, né, a sua saúde, o seu emocional, o seu equilíbrio, né, de uma forma mais integral. A exemplo, né, do que fez o bom samaritano, que ele doou, né, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu óleo, né, o seu conforto, saiu daquela zona de conforto para socorrer aquele que era o seu mais próximo, né? Mesmo sem saber quem era, mas que naquele momento precisava, né? Precisava de auxílio. Então, esse é o exemplo, né, que Jesus traz através do bom samaritano para a gente. E o que dizer do sacerdote, né? O sacerdote que vendo aquele homem caído passa, né? Passa ao lado. O sacerdote, ele era conhecedor das leis de Deus, conhecedor dos mandamentos. O sacerdote era homem público, né? Ele era um homem que era comprometido com a vida social e política da época, né? Naquela região. Então, o sacerdote ele pode simbolizar para nós os representantes do povo, né? Os líderes políticos, líderes religiosos, aqueles que deveriam se devotar, né, a servir a servir a vida e ao bem coletivo, mas que na verdade muitas vezes só querem ser servidos, como muitas vezes a gente vê por aí até hoje, com exceções, é claro, né? Já o levita é um caso bem interessante, porque ele era um trabalhador do templo, né? Ele também, assim como o sacerdote, ele também era conhecedor das leis de Deus, das leis de Moisés, né, dos mandamentos, mas ele também, né, vê aquele homem caído na estrada e passa ao lado. O levita, talvez ele estivesse retornando do seu trabalho, né, cansado, com fome, né, louco para chegar em casa, ou simplesmente talvez ele também tivesse com medo, né, com medo de ser assaltado, por isso ele não para. Porém, o levita ele representa para nós mesmos, né, a todos os religiosos de todos os tempos, porque nós já somos conhecedores, né, da lei de Deus, nós já somos conhecedores dos ensinamentos de Jesus, mas nós também, assim como o levita, ainda não conseguimos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, né? A caridade, a doçura, a afabilidade, a mansuetude, o desprendimento de nós mesmos. Por isso que o levita é muito interessante, né? Porque ele representa na história todos nós. Nós que muitas vezes usamos qualquer desculpa, né, para justificar os nossos atos, né? Estamos sem tempo, hoje eu não tenho dinheiro, hoje eu estou cansado, estou com pressa, né? Estou ansioso para chegar em casa, está muito tarde, né? E por aí vai, né? As desculpas que a gente arruma. E para nós espíritas, o espiritismo vem justamente nos esclarecer que a gente deve aliar o conhecimento das leis da vida aos sentimentos nobres do coração e às ações verdadeiramente úteis. Ou seja, nós devemos colocar em prática tudo aquilo que nós já sabemos, mas que a gente ainda tem muita dificuldade, né, de sair da teoria. Então, pessoal, lembremos sempre de não nos perdermos, né, nas estradas sinuosas das tentações. Tentemos manter o foco, né, no caminho ascendente, né, da evolução espiritual. Sejamos vigilantes, né, como Jesus nos orientou, né, orai e vigiai, para que a gente não seja assaltado, né, pelos ladrões
pelos padrões, desculpa, né, não sermos assaltados pelos padrões vibratórios inferiores, né, que a gente muitas vezes entra, né, por causa dos nossos sentimentos que a gente alimenta durante o nosso dia. Não sejamos como o sacerdote ou o levita, né, que já sabia tudo o que eles precisavam para receber a vida eterna, né, mas ainda assim se deixavam levar muitas vezes pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. A gente precisa fazer como o bom samaritano da história, né, que com compaixão no coração fez tudo o que estava ao seu alcance, dentro das suas possibilidades, né, para colocar em prática aquele que é um dos maiores mandamentos, né, amar o próximo como a si mesmo. Porque desprendimento é doação de si, a lei é de ação e reação, né, ajudando é que se é ajudado, né, amparando que se é amparado, consolando que se é consolado, socorrendo é que se é socorrido. E isso é muito importante para a nossa vida, né? Porque a gente precisa plantar hoje, né? Para colher amanhã também. Né? Então a gente muitas vezes, a gente sabe, né? Até decorou já essas frases, né? Mas a gente, na hora do pega para capar ali, né? Na hora do vamos ver, a gente esquece. Mas então, Jesus, né, finalizando aqui a parábola do bom samaritano, Jesus se volta para o doutor da lei e pergunta para ele: qual dos três, a seu ver, parece ter sido próximo daquele que foi assaltado? E o doutor da lei, né, o doutor da lei já tinha se dado conta que tinha sido, né, que tinha sido derrotado ali naquela batalha ali por Jesus, mas ele, mesmo caído, ele não se entrega, né? Ele não diz é o samaritano, né? Porque o samaritano, teoricamente, era o seu inimigo cultural, né, daquela época. Então ele se limita a dizer, né, aquele que teve misericórdia para com ele. E aí então Jesus se volta para ele e diz: então vá e faça o mesmo. E esse é o conselho, né, a lição, a advertência, o convite que Jesus nos faz até hoje, através dessa parábola. Vá e faça o mesmo. Obrigado, pessoal. Alex. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Ótima introdução, Ricardo. Maravilhosa, maravilhosa introdução. Essa parábola do bom samaritano, né, esse trecho, ele é fantástico. Ele é fantástico porque ele nos rende, né? Nos rende muitos comentários, muito diálogo, nos rende muita reflexão. E a um primeiro ponto de vista, não é? Assim, a análise básica dela, não é? Ela vai nos dizer que fala somente de caridade, mas o Ricardo também nos trouxe um panorama muito mais aberto, né? Muitos fatores históricos, um panorama muito mais aberto disso. Mas nós podemos enxergar essa parábola, primeiramente, né, como uma comparação, uma grande comparação com o mundo em que vivemos, né, com as ações em que nos encontramos no mundo, com a maneira como nos encontramos fazendo as ações do mundo. Né? Esse personagem central, o samaritano, que o Ricardo nos trouxe, que não era um povo muito bem visto, não era um povo muito aceito naquele período, né? E ele simboliza muitas vezes, né? Pode simbolizar ali dois pontos de vista, mas vamos para o primeiro, né? Ele pode simbolizar ali tanto as pessoas que no mundo elas são vistas como pessoas de uma vida ou pessoas de uma fé ou pessoas que nós não consideramos tão importantes perante nós, pessoas que nós não consideramos
tão desenvolvidas ou espiritualmente, ou intelectualmente, ou moralmente, pessoas que nós não consideramos tão desenvolvidas. Quando olhamos essa listagem de personalidades importantes daquele período judeu, né, daquela passagem de Jesus sobre a terra, o sacerdote, né, o levita, quando olhamos toda esse grande desfile de personagens, podemos ver no mundo todos os cargos importantes, podemos ver no mundo todos os cargos os cargos de efeito sobre uma comunidade, sobre uma sociedade, sobre um conjunto de pessoas, sobre uma instituição, né? E conseguimos observar que muitas vezes, quando nós vamos, né, nos munindo, né, porque isso somos nós que nos damos. Quando nós vamos agregando a nós determinados valores, ou que nós acreditamos ter estes valores, quando vamos agregando a nós determinados títulos, quando vamos agregando a nós a ideia de que somos importantes por determinada né, determinada ação, determinado valor, determinado cargo, determinado conhecimento intelectual, nós vamos muitas vezes nos tomando de um tamanho que nós não temos. Vamos nos tomando de um tamanho que nós não temos. E vamos deixando de ir ao encontro, né, de ir ao encontro daquele pilar que muitas vezes nos confunde no Espiritismo. Espiritismo, né, que está ali apoiado sobre a ciência, sobre a filosofia e sobre a religião. E olha que coisa interessante, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Jesus ensinava os seus apóstolos o valor do trabalho, o valor do suor do rosto, o valor de ir ao encontro da atividade que deve ser feita e fazê-la com afinco, fazê-la com vontade. Ele nos ensinava isso aí, ensinava os apóstolos. As pessoas, ou melhor, os espíritas que se detêm, né, os religiosos, podemos dizer assim, mas mais em torno do espiritismo, porque somente o espiritismo tem esse tríplice aspecto, né? Então, os espíritas que se apoiam ou que gostam mais dessa característica científica do espiritismo, eles tendem a trabalhar dentro da ideia, né, dos fatos, do estudo dos fatos. Eles olham os fatos, né, gostam dos fatos, gostam de estudar essas questões, têm mais a curiosidade. Aqueles que se apoiam também no caráter filosófico, além de olhar os fatos, eles estudam o efeito dos fatos sobre as pessoas. Nós enxergamos isso, né, muito dentro de vários setores da casa espírita, no trabalho de estudos, né, nas palestras. Nós mesmos palestrantes, nós trabalhamos muito com a questão filosófica. Mas há uma questão que fica atrás das cortinas do espiritismo que muitas pessoas não veem e muitas não praticam. E é aí que vem a grande surpresa, né, que é a questão religiosa. Se temos dúvida, né, podemos buscar isso. É ensinado no ESD, né? O aspecto científico se detém nos fatos, o filosófico na observação dos fatos e no resultado sobre as pessoas que os praticam, mas o aspecto religioso fala da prática destes fatos, fala da prática destes ensinamentos. Mas muitas vezes, no nosso centro religioso, na nossa casa espírita, nos detemos na parte científica e na parte filosófica. E achamos que a parte científica é só juntarmos o espiritismo com a ciência e trazermos a luz da ciência. Não. Né? E estudarmos os fatos, analisarmos os fatos e o resultado deles é científico e filosófico. Mas poucos de nós conseguimos ultrapassar a barreira da análise, da observação e do estudo para adentrar o reino do trabalho, para adentrar o convite de Jesus, de colocar a mão na massa e trabalhar. E quando nos colocamos, né, nesta função de apenas ficar analisando e conversando, acabamos nos resumindo somente aos cultos
e cada vez cultos mais externos. Porque somente nós conseguimos reproduzir na nossa vida, na nossa intimidade, nos momentos onde não estamos cercados pelos demais colegas de grupos, de estudo, de trabalho, só conseguimos reproduzir a vivência religiosa do Espiritismo se ela estiver dentro de nós. Dentro de nós. E aí vemos que muitas vezes, né, aquelas pessoas que não são espíritas, não comungam da ideia espírita, não são religiosas, agem de maneira mais cristã do que nós. Muitas vezes sem nunca ter comentado ou estudado nada do Cristo, o que já nos prova, porque o samaritano era ali, alguém ali, né, contemporâneo de Jesus, estava ali junto naquele período e não era um ser religioso, mas era um ser caridoso. Então, além de nos falar de caridade neste aspecto, a parábola do bom samaritano nos fala da necessidade de sairmos dos cultos, porque justamente o aposentar o pensamento, emperrar o pensamento somente no aspecto filosófico e científico da doutrina espírita, que nós tomamos o caminho que muitas vezes é chamado de largo. Se formos olhar na parábola, em algumas traduções, diz assim: o sacerdote veio, olhou e passou de largo. É o caminho largo. Esse caminho que leva às perdições. Porque externamente ele tinha todo o conhecimento da lei, mas aquilo não era intimidade. Então, dentro de nós, o caminho é largo, porque nos permitimos tomar muitas variáveis e nos damos muitas desculpas para não assumir aquilo que precisamos fazer. Nos permitimos tomar um caminho largo no nosso íntimo, nos liberando mentalmente da responsabilidade que nos foi dada antes de encarnarmos, da responsabilidade que nos foi dada perante o outro. E muitas vezes nos ocupamos todo o nosso tempo no científico e no filosófico, mas na nossa intimidade somos tão secos e tão áridos quanto essas personagens que desfilam na parábola. Mas quando olhamos mais profundamente essa parábola, enxergamos que aquele homem que foi assaltado ao longo da estrada, que foi ferido, que foi despojado dos seus bens, somos nós, a humanidade. Que devido ao grande número de paixões da humanidade foi subtraída dos seus valores morais. E esse samaritano, que era alguém que vinha em viagem, é Jesus. É esse ser que traz valores que nós, da boca para fora, adoramos, mas que intimamente não desejamos conquistar, porque vai exigir abrir mão das nossas paixões. Nós temos noção que Jesus é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade. Mas nós não temos certeza se desejamos abrir mão do que é necessário para conquistar essa perfeição. Por isso que na nossa intimidade, o modelo e guia que é Jesus, nem sempre para nós, simboliza um modelo e uma guia. Nem sempre simboliza. Porque muitas vezes adoramos e desejamos e exaltamos os valores que os homens consideram importantes e que desfilam nesse hall da ciência e da filosofia, mas que muito pouco leva a fundo o trabalho íntimo, interno e também externo, de ir à prática, de dar a cara a tapa, de pedir desculpas, de pedir perdão, de calar-se perante uma ofensa, de não ofender-se, de não magoar-se. Então nós, como humanidade, somos homem ferido ao longo da estrada. Vemos na personagem do fariseu, do sacerdote, né,
desses rabinos todos que surgem, desses doutores de lei, dessas pessoas que tinham conhecimento religioso, vemos nessas personagens todos esses representantes religiosos no mundo, esses representantes que muitas vezes somente possuem aparência, e todos nós, podemos dizer, somos representantes religiosos no mundo. Somos. E desejamos muitas vezes expor, mas não aquilo que temos na intimidade. Esquecemos, né, daquela frase que tu acredita que podes falar para os outros tudo aquilo que tu faz na intimidade, o que tu pensa. Se tu não pode, então há algo a ser corrigido no teu íntimo. E Jesus, como esse samaritano que vem à humanidade, ele vem nos mostrar que todos os nossos valores e aquilo que defendemos de nada vale se não nos salva de nós mesmos. Que esse culto externo que fazemos a livros. E agora vamos, né, a livros, a palestras, a estudos, a centros religiosos, de nada vale se não adentrarmos o caráter religioso da doutrina, que é o caráter de trabalho, que é o caráter de libertar-se. E Jesus vem nos dar esse exemplo, nos dizendo que não é necessário que você tenha nenhum conhecimento religioso para ser uma pessoa boa. Que não é necessário que você tenha conhecimento religioso, que você seja adorador de alguma doutrina, que você seja representante religioso, que você seja uma representatividade importante para que você seja uma pessoa boa. E que você não precisa falar em nome de ninguém para fazer a caridade. Basta condoer-se com o próximo. Basta perceber que ele sofre. E é assim que Jesus vem à humanidade, com essa percepção que estamos sofrendo. O samaritano não pergunta qual era a opção religiosa daquele homem caído na estrada. Ele não inquire os dados, ele não busca saber quem é, da onde vem ou para onde vai. Simplesmente percebe que ele precisa de ajuda. E quantas vezes os nossos valores morais, tortos pelos nossos pensamentos ainda pouco definidos na estrada do bem, antes levanto a ficha do cidadão, buscam saber quem é, com quem anda, para onde vai, o que fez, quanto vale perante os outros, se já me ofendeu, se me deve alguma, se me fez algum mal, se deixou de me fazer algum bem, e depois, sim, a prática do carinho, da caridade e do amor. Então já vemos que aí não é uma prática, é um comércio. Observemos a nossa vida. Comerciamos a caridade, né? Nós vendemos a caridade. Poucas vezes a fazemos. Muitas vezes vendemos a caridade a prazo, a crédito. Porque faço uma caridade para alguém, vou lá, sou caridoso com o João, sou caridoso com o Ricardo. Mas lá na frente, se me ofendem, se me tratam mal, se me devem algo, a primeira coisa que eu lembro é aquele momento anterior aonde eu fui bom. Olha, bom só o Pai o é. Agora entendemos o porquê Jesus disse que nós não somos bons. Nós somos mais interesseiros. Mas então, estendamos o nosso olhar lá na frente, e observemos que lá na frente da nossa jornada, talvez estejamos caídos, talvez estejamos de pé. Mas vamos visualizar as nossas dificuldades e o quanto precisamos de ajuda. Mente quem diz que não precisa de ajuda. Precisa. O quanto precisamos de ajuda. E vamos meditar que, por enquanto, as únicas mãos que conhecemos são aquelas que nos cercam. E nem todas nos são benquistas. Então, por que fazer inimigos? Se talvez seja o nosso inimigo que nos levante ao longo da estrada. Seja aquele que nós não consideramos tão à altura quanto nós. Pois bem, aí vemos aquela fábula, né,
do leão e do ratinho. O leão poupa a vida do ratinho. E eu acredito que o ratinho nunca poderia retribuir. E o ratinho liberta o leão da armadilha, mostrando que independente do tamanho, todos nós podemos fazer alguma coisa pelo nosso próximo. E daí a importância de não medirmos a pessoa pelos seus bens, pelas suas conquistas, por tudo que possui, por quem ele cerca, pelo que ela representa, pelo nome que tem, pelo cargo, pelo título. A importância de não medirmos a pessoa. Cada um de nós possui o mesmo tamanho perante Deus. E aí diremos, mas e o que eu faço não conta? Conta. Mas se começarmos a levar em conta essa ideia, mas o que eu fiz não conta, um dia estaremos, que nem muitas pessoas que existem por aí, e muitas que eu conheço, que infelizmente aconteceu isso. A pessoa vai ao estudo na casa espírita, trabalha, se doa, entre aspas, ou se doa, faz as atividades. E aí, saindo do portão da casa espírita, vê um carro, ele bate no carro, causa um prejuízo. E a pessoa pensa, mas logo eu que vou tanto na casa espírita, logo eu que faço tanta coisa. E aí abandona. Já vimos aí que o caráter religioso não estava bem sedimentado. Amemos uns aos outros como Cristo nos pediu. Amemos muito. E ele nos disse, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Muito se amarem. Mas ele não falou que amor não daria trabalho, não é verdade? Então tá bom, pessoal. É isto que eu tinha a dizer. Vou passar para o João. Eu acho que a gente pode deixar, João, para o finalzinho o vídeo, né? Para encerrar, que tu acha? Então tá. E Joãozinho, tem. Olá, Alex. Isso mesmo. Acho que fica legal o videozinho de fechamento. Uma boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Alex. Todos vocês que nos acolhem nos seus lares mais uma vez, que nos dão essa licença, né, de compartilhar esses instantes aqui de troca, de reflexão. Pois bem, o Ricardo e o Alex foram muito felizes, como de praxe, nas suas abordagens, trazendo a conotação histórica, trazendo, né, toda uma análise recheada de valores dessa passagem. Vou tentar contribuir de alguma forma e escutando os guris falando, aquelas coisas que acontecem, nós atribuímos ao acaso, né, que nós também já temos condições de entender que não é o acaso. Eu tenho o Evangelho sempre aqui sobre a minha mesa, abri e achei uma passagem que nos chama a realidade, e que é um grande instrumento para interpretarmos, penso eu, essa parábola do dia de hoje. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, lá pelas tantas vai se falar sobre a afabilidade e a doçura. Eu tirei 2 trechinhos que eu abri aqui, não estava programado. Diz assim, ó: o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua doirada, quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que só pode enganar os homens pelas aparências.
não pode enganar a Deus. E aí nós vemos a parábola do bom samaritano, em que nós temos como uma das personagens, né, um doutor da lei, aquele que tinha conhecimento das escrituras, que tinha conhecimento, né, da palavra, que regia tanto a parte religiosa, moral, quanto da própria lei material vigente à época. E vejam o questionamento, o quilate do questionamento que foi realizado, né? Como conquistar a vida eterna? Né? Numa visão bastante materialista, por mais conhecimento, por mais avanço tecnológico que hoje nós já temos, muito mais do que naquela época, já sabemos que perecemos da matéria. Então, a vida eterna, ela não vai ser material, ela não vai ser aqui neste plano. Aqueles que buscam compreender, né, dar um sentido à vida, trazendo uma roupagem espiritual e buscando dar uma vida contínua, sem fim para esse espírito, tem que se debruçar sobre a questão moral. E vejam, a questão moral, ela transcende as palavras. A questão moral, ela transcende nós sabermos de cor e salteado tudo que está escrito nos livros, né, nas escrituras, nos textos sagrados. É muito mais do que isso. É a verdadeira prática, em todos os sentidos. E vejam que esse questionamento inicial, o Cristo foi questionado por esse doutor da lei, né? Mestre, como faço para atingir, para herdar a vida eterna? A vida eterna, então, num sentido muito mais amplo, no sentido moral, de completude, de paz, de felicidade, de realização. Né? Imaginem pensar num conceito de vida eterna com todas as angústias, com todas as dores e sofrimentos que nós ainda temos, né, na nossa vivência atual. Aí não é vida, aí não há prazer, né? Aí é punição. Nós acreditamos verdadeiramente que nós estamos nos melhorando, evoluindo, e que esse nosso estado ele é momentâneo, é passageiro. Assim acreditamos, assim temos o combustível para continuar nos esforçando a melhorar. Então vejam, como eu consigo herdar, como eu conquisto essa vida eterna? E aí o mestre vai lá e diz, em outras palavras, né, sendo bom de coração. Sendo bom de coração. E o que é ser bom de coração, né? Ser bom de coração nas palavras, né, relembrando os mandamentos, de vez de passagem, quem disse isso foi o doutor da lei, ao ser questionado, ao receber uma invertida do Cristo, né? Me diga tu, né? Quando ele disse, é necessário amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo entendimento. Pausa. Verbo, né? Amar. Amar. Até porque a nossa intenção é que essas palavras, né, dentro de um cunho religioso, também atinjam aqueles que não estão adstritas a esta realidade, a este mundo. Amar. Todos podem amar. Todos. Ateus, agnósticos, né, crentes de todas, seguidores de todas as filosofias religiosas. Amar a Deus, né? E também amar o próximo como a si mesmo. E aí a coisa começa a dificultar muito, né? Porque é uma condicionante aqui, né? Tu vais amar a Deus somente se tu amar o teu próximo. E tu tens que te amar. Então, nós temos todas as combinações aqui que possamos fazer, nós temos que cumpri-las todas, à risca.
sob pena de não atingirmos, né, esse grau de perfeição do verbo amar, desse sentimento que é o maior legado que o Mestre Cristo nos trouxe. Tanto quanto naquela época, e vamos falar dos dias atuais, amar continua sendo um grande desafio a todos nós. Amar a nós mesmos, já começamos aí, muitas vezes não conseguimos sequer nos suportar, não conseguimos lidar com as nossas angústias, né, com as causas, né, dos nossos embaraços morais. Precisamos ainda recorrer tanto para receber o conforto e o consolo, e temos certeza que somos atingidos, né, de acordo com as nossas necessidades. Amar o próximo, então, pessoal, amar o próximo ainda continua sendo um desafio e tanto, porque é muito fácil amar o próximo que compartilha dos mesmos gostos que nós, das mesmas ideias, né, das mesmas formas de pensamento, que estão inseridas no mesmo grupo étnico, racial, que tem a mesma visão de mundo que nós, até mesmo daqueles que torcem pelo mesmo time que nós. Porque até isso é motivo das nossas antipatias. E antipatias que são levadas aos extremos, né? Por quê? Porque permanecemos ainda num estado passional de duelo. Né? Nós ainda rivalizamos, né, o outro na nossa existência. Até mesmo aqueles que eu me referi anteriormente, que conosco guardam tantas combinações que nos causam tanta identidade. Até com esses, nós estamos ainda em um estado evolutivo, um estado de compreensão, de rivalizar. Fazemos isso como verdadeiro motivo, muitas vezes, ou no mais das vezes, da nossa sobrevivência. Quando nós podemos, e já temos condições, como disse o Ricardo, como repetiu o Alex em outras palavras, nós já temos condições de conhecer um pouco do sentido, né, dessa lei, entre aspas, que nos rege. Então, há espaço para todos. Deus ama a todos. Nós não precisamos ficar igual a crianças mimadas, né, disputando a atenção do pai e da mãe, sabotando o irmão ou a irmã para conseguirmos ser vistos. Né? Muito pelo contrário, se a gente parar para analisar, haja vista todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, atrasos, o próximo que não é tão próximo, ou seja, aquele com quem mantemos profunda diferença, ou profundas diferenças, eles são seres iluminados, seres que não por acaso foram colocados no nosso caminho. São esses que Chico, certa feita, se referiu como amigos ainda distantes, para não chamar de inimigos, são eles que nos provocam a necessidade de nos melhorarmos constantemente. A troco de que falaríamos de perdão? Por que Cristo diria, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem? Se não houvesse aí, né, uma contrariedade, um choque. Vejam, quando nós precisamos
recorrer ao amor de Deus, quando nós precisamos recorrer a todas as leis do universo para conseguir ter uma atitude de misericórdia, de indulgência, nós estamos rompendo com o nosso eu de atraso, de apego, que sente, vive emoções ainda tão baixas, tão rudimentares. Então nós temos a oportunidade, já que precisamos conviver, já que uma das leis é a lei de sociedade, então precisamos do relacionamento interpessoal, seja entre vivos, encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, enfim, várias combinações também. Já que nós precisamos nos relacionar, nós precisamos nos melhorar. Porque senão, seguiremos, e aí vejam, eternamente, vivendo as dores, as angústias, as mágoas, o rancor, o ódio, a vingança. E com certeza não é isso que nos está destinado pelo Pai Maior. Não é à toa. E não teria por que nós recebermos tantos convites, tantas experiências no plano material, tantas encarnações dentro de uma teoria reencarnacionista, que é o Espiritismo, de aqui vivenciarmos experiências, resgatarmos, né, vivências não tão salutares. Então vejam, só amamos a Deus efetivamente se amamos o próximo. Só amamos o próximo se amamos a Deus, se nos amamos. Fora da caridade não há salvação. Porque é no exercício da indulgência, é no exercício de fazer o bem ao próximo que nós conseguimos nos aproximar, mesmo que ainda com tantas diferenças morais, do Mestre Cristo, que perdoou, como anteriormente eu disse, após ser condenado injustamente, após ser torturado e após estar vivendo todas as dores da carne, ele pôde deixar de lado, não vivenciar a revolta, o desespero, a vingança, o ódio, para praticar o amor. Esse é o nosso religar, que significa a religião. Nos reconectar, nos conectar com algo que está acima de nós, algo que ainda não conseguimos viver na plenitude. Como disseram Ricardo e Alex, indistintamente, não importa a cor, não importa a raça, não importa a orientação política, partidária, não importa a orientação sexual, de gênero, não importa, né, descontraindo, a preferência do clube do coração, não importa crença religiosa, não importa sequer se acreditamos em um ser supremo, não importa qual é a nossa referência de moral, nos importa que ser bom de coração é amar. Amar. E aí, amar não importa quem. Amar é amar. Preferencialmente, nós vamos perceber, e aí, longe da hipocrisia que foi lida anteriormente, longe das palavras bonitas,
mas nós vamos verdadeiramente amar quando nós passarmos por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade e amar aquele que nos feriu, aquele que nos contraria, aquele que nos causa muitas vezes tanta repulsa. É desse amor que nós estamos falando. Chico Xavier, na obra Viajor, psicografando uma mensagem de Emmanuel, nos disse: caridade é a salvação. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto é o prato de sopa. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ignorante é o ensino despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces brilhando para todos e o gênio de mil mãos amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Sigamos, portanto, fazendo igual o samaritano, nos esforçando para amar a todos, indistintamente, porque somente assim nós nos aproximaremos de Deus, de Jesus, de nós mesmos, enquanto vivendo essa vida eterna que tanto almejamos, de paz e de felicidade. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, pessoal que está adorando aí, deixando aqui vários comentários carinhosos. Vamos rodar, então, o nosso vídeo, João. Vamos rodar, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Screen. Deixa eu ver aqui. Compartilhar áudio.
Isto aí, né? O vídeo ali, ele tem poucas falas, mas é significativo, nos mostra bem que, ó, nosso querido João, sempre carinhoso. É isso mesmo, ali, Severo. Vamos sair do comodismo e praticar um pouco desses ensinamentos. É isso mesmo, né? Ó, aqui, ó, o Marco Aurélio aqui pra gente, ó. Ali, ó, estou assistindo, está ótimo. Obrigado, Marco. Marco sempre carinhoso com a gente. O Idésio aqui, fã do João, né? Ali. Eita. Querido amigo, pessoal, querido amigo lá. Querido, queridíssimo. Mas como a gente fala pro pessoal, é muito bom estar com todos aqui, né? Muito bom mesmo, legal o vídeo ali. A Maria Alves gostou do vídeo, olha aqui, ó. Ali, ó. Para quem não sabe quem é, minha mãe. Ali. Gostou do vídeo, não é? Que bom que vocês que estão em casa gostaram do vídeo, que vocês gostaram das palavras, gostaram, né? Eu também gostei muito de ter estado de novo aqui com o João, com o Ricardo, né? E meninos, muito obrigado, meninos, por terem aceitado hoje, né, de novo, e vamos agora iniciar, então não percam, né, pessoas, cada segunda-feira estaremos aí falando de uma parábola diferente, que iniciamos agora, parábola do bom samaritano, e semana que vem, o joio e o trigo, né, João? João nos deu aí, e tomara a Deus, teremos a Luana tocando aqui com a gente. Vamos ver se a gente consegue convencer ela. Uma menina com agenda ocupada, uma menina bem ocupada. Vamos ver se a gente consegue trazer ela semana que vem. Então, pessoal, muito obrigado. Alex, vou mandar um abraço para um amigão meu, o Matheus, que estava me mandando aqui mensagem agora durante o vídeo, comendo pastel com a minha imagem ao fundo. Olha só o que o pessoal faz, né? E hoje é aniversário do nosso querido Eduardo Halpe, não é? Eduardo Halpe, lá que era nosso diretor do Departamento de Evangelização lá do Instituto Espírita Dias da Cruz, agora está morando em outra cidade a trabalho, mas amanhã nós teremos a nossa live quarentena, a nossa roda de conversa quarentena, e o Eduardo Halpe vai ser nosso convidado amanhã. Então, você que está assistindo aqui, primeira mão, Eduardo Halpe, nosso convidado da quarentena de amanhã. Não perca que o assunto vai ser, ó, show de bola. Então, amanhã estaremos nós dois aqui, mais as meninas, ali a Melissa e a Gabriela, mais o Eduardo Halpe, na quarentena de amanhã. Então, pessoal, muito obrigado. Deixa eu fazer o Unidunité aqui, deixa eu ver quem é que vai fazer a prece aqui de encerramento aqui, deixa eu ver. Eu vou pegar o João, que o Ricardo tá bem durinho ali. Se eu chamar o Ricardo, capaz de ele ter um infarto. João, tu faz para nós a prece de encerramento? Claro. Então, nessa energia, né, de muita alegria por estarmos entre amigos, nós agradecemos mais uma vez a Deus e a Jesus, agradecemos a equipe espiritual do Instituto Espírita Dias da Cruz por essa oportunidade de mais uma segunda-feira estarmos juntos, refletindo dentro das nossas possibilidades, à luz de um ensinamento tão valioso como o de hoje trazido. Que possamos praticar o amor, que possamos buscar nos melhorar cada vez mais, sabendo que estamos sempre bem acompanhados, amparados em todas as nossas necessidades por espíritos amigos que nos amparam e nos protegem. Na certeza, portanto, da realização de mais um trabalho que nós pedimos a permissão para dar por encerrado a nossa atividade desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então tá bom. Obrigado, João. Obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal que nos assistiu em casa. E agora, não segurando mais o pessoal, vou apertar nesse botãozinho vermelho que tá aqui no cantinho. Vamos ver o que acontece.